Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que a igreja já está de pé, por gentileza, abra a vossa Bíblia no Evangelho que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 4, e versículo 1. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui na casa do Senhor nesta noite, louvando e exaltando a Ele, juntamente com a igreja, na beleza da sua santidade. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem uma mensagem para a minha e para a sua vida aqui nesta noite. Irmãos, eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E tudo quanto o Senhor tem me revelado, tudo quanto o Senhor tem me passado, eu irei repassar para a igreja, para a glória do nome dEle. Amém? Não estou aqui para ser visto, não estou aqui para ser aplaudido, eu estou aqui para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado aqui nesta noite. Amém? Todos acharam? Irmãos, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com a sua Bíblia aberta, coloque no teu banco, amém? Para juntos acompanharmos a mensagem. E antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer uma pequena oração com a igreja, para que o Espírito Santo possa confirmar esta mensagem em nossos corações, amém? Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor venha encher do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, porque o pregador fala aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que falará nos corações, meu Pai. Meu Deus, que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite pelo poder da tua palavra. Meu Deus querido, abra minha mente, abra o meu coração, usa minha boca, usa minha vida como atalaia, usa-me como profeta do Senhor aqui nesta noite, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu não vim aqui para ser aplaudido e nem evidenciado. Eu vim aqui, Senhor meu Deus, para ser porta-voz do céu. Eu vim aqui para ser porta-voz da mensagem. Meu Deus, tudo quanto o Senhor me falar, eu estarei passando para a tua amada igreja, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos podem glorificar, exaltar e aplaudir o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Irmãos, hoje estamos em mais uma campanha, mais um dia de campanha, o poder da revelação. E o poder da revelação nada mais e nada menos é a palavra do Senhor. Sem sombras de dúvidas, a Bíblia, ela é a maior revelação que a humanidade tem em suas mãos. A palavra do Senhor, ela é um livro profético.
A Bíblia não é apenas livros de promessas, mas também é um livro onde expõe as nossas falhas, expõe os nossos erros, expõe as nossas dificuldades, para que nós possamos renunciar àquilo que desagrada ao Senhor, para que nós possamos renunciar àquilo que nos afasta da presença de Deus. Sabemos que o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. E para que nós possamos se achegar a Deus, é necessário haver o arrependimento. É necessário, meus amados e queridos irmãos, ter a mensagem cravada em nossos corações. Hoje é mais uma campanha do poder da revelação, e o Espírito Santo que revela, irá revelar uma mensagem que irá transformar a minha e a sua vida aqui nesta noite. E é tão bom quando a gente vai ler a história de Jesus. Não tem nada melhor quando nós vamos observar o exemplo, observar a conduta do próprio Mestre, do próprio Salvador, daquele que nunca pecou, daquele que nunca teve lábios mentirosos, daquele que andou nessa terra perfeitamente, daquele, meus amados e queridos irmãos, que foi justo, que foi santo, que cumpriu toda a justiça. Este Jesus, ele que nasceu em Belém da Judéia, ele que nasceu envolto em uma manjedoura, em uma estrebaria, um lugar extremamente fedido, porque ali estava animais, ali estava fezes de animais. Sim, Jesus, o Rei da Glória, teve o seu nascimento em uma estrebaria e foi deitado em uma manjedoura, um lugar, o último lugar onde as pessoas imaginariam que o Rei dos Reis nasceria. Jesus, meus amados e queridos irmãos, quando nasceu, ele foi visitado pelos magos, esses magos que observaram uma estrela no céu, essa estrela que estava após deles para poder guiar eles até aonde Jesus estava. Estes magos, então, entrando em Jerusalém, conversaram com o rei Herodes e perguntaram aos escribas e perguntaram também aos sacerdotes onde estaria o Cristo que havia de nascer. Então eles responderam para aqueles magos que o Senhor, o Cristo, nasceria na cidade de Belém, da Judéia. Ele estaria lá, e aqueles magos então foram para aquele lugar. Mas antes de ir, o rei Herodes então perturbou o seu coração quando ficou sabendo que aquele Cristo seria o rei dos judeus. Então Herodes perguntou acerca de Cristo para os magos, dizendo para eles que quando os magos achassem o Senhor, era para aqueles magos compartilhar também para o rei Herodes, para que o rei Herodes também pudesse ir até lá e adorar a Cristo. Então os magos, escutando o que Herodes disse, foram e partiram, e chegando para o lugar, eles então adoraram o Senhor, apresentando ali os seus tesouros, incensos e mirra, presentearam o Mestre. A Bíblia nos diz que então aqueles magos, tendo uma divina revelação por parte de Deus, dizendo para eles, o anjo do Senhor, que não era para eles compartilhar com Herodes acerca de Cristo, mas era para eles ir embora sem falar com Herodes. Os magos então, recebendo a divina revelação do Senhor por parte do anjo, eles então foram embora e não tiveram nenhum contato com o rei Herodes. Glória a Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que o rei Herodes ficou extremamente furioso, e com aquela ira ele deu uma ordem para matar toda criança abaixo de 2 anos. Então, meus amados e queridos irmãos, José teve uma divina revelação por parte do anjo para que José fugisse para o Egito, porque Herodes queria matar toda criança abaixo de 2 anos. Então José, ouvindo a revelação do Senhor, pegou o menino, pegou Maria e fugiram para o Egito, até o anjo do Senhor dar a ordem para que José voltasse. Então, meus amados e queridos irmãos, José foge para o Egito, e do Egito eles vão à cidade de Nazaré. Quando o anjo do
Senhor deu a ordem para ele sair de lá. Então José, a criança e Maria foram para a cidade de Nazaré. Passando-se alguns anos, o Senhor Jesus foi batizado pelo profeta João Batista. E após ser batizado, o Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O interessante, meus amados e queridos irmãos, quando eu medito no versículo 1, quando a Bíblia nos diz que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, veio ao meu coração que realmente em nossas vidas existem dois tipos de deserto. O deserto que no qual Deus ele nos conduz, Deus ele nos leva, e também existe o deserto que no qual nós mesmos nos colocamos. O deserto que Deus nos coloca é um deserto onde Deus faz crescer a raiz do crente. É um deserto que Deus faz o crente ter experiências, ter aprendizagens. É um deserto que na qual Deus coloca para esquadrinhar os corações dos homens, para saber a real intenção do coração do homem. É para saber se o homem vai guardar o mandamento ou não. É para saber se o homem e a mulher vai guardar os preceitos do Senhor ou não. E o deserto que na qual nós colocamos, nós mesmos vamos para esse deserto, é um deserto onde a gente desobedece a palavra do Senhor. É um deserto onde a gente desobedece a voz de Deus. E quando a gente desobedece a palavra, quando a gente desobedece os mandamentos do Senhor, nós entramos em um deserto por conta própria. Enfrentamos as consequências do pecado. Porque tem pessoas que pecam e acham que não vai ter consequência. Tem pessoas que fazem as coisas escondidas do pastor, do obreiro, do irmão, para criar vantagens, achando que Deus não está vendo. E quando ele entra para o deserto, fala que Deus não está nem aí para ele, fala que Deus não gosta dele, sendo que na verdade foi ele mesmo que se colocou no deserto por desobedecer a voz de Deus, por desobedecer a voz do pai, da mãe, por desobedecer a família. Porque o primeiro mandamento com promessa é este: amai a Deus, amai o seu próximo, honrai o teu pai e a tua mãe, para que viva há muito tempo sobre a terra. Aleluia! Tem muitas pessoas que entram por conta própria no deserto porque desobedece o pai, preste atenção, porque desobedece a mãe. A mãe fala, não vai para tal lugar. O filho vai e desobedece a mãe e vai para o lugar onde ela proibiu ele de ir. O pai fala, não faças tal coisa, sai dessa vida. O filho rejeita os mandamentos do pai e continua naquela vida onde o pai fala para ele que não vai levar ele a lugar nenhum. Onde o pai fala, abandona essas amizades, abandona esses lugares. O filho ou a filha rejeita o que o pai e a mãe falam, vai para esses lugares, vai conviver com as amizades, com aqueles que elas dizem ser amigas, que eles dizem ser amigos. Vai ter como companhia essas amizades que só levam ele para o buraco, que só levam ele para aquilo que é errado, que só leva para aquilo que vai levar ele ao abismo. Ao invés dele ouvir a mãe que só quer o bem dele, ao invés dela ouvir o pai que só quer o bem dela, ela prefere satisfazer as suas próprias vontades, ela prefere escolher os seus próprios entendimentos. E quando quebra a cara, quando faz aquilo que é errado, e fica triste quando todas as pessoas que quando dá ruim, abandona ela e deixa ela sozinha. Ela se encontra naquele momento em uma situação constrangedora, se encontra naquele momento em uma situação frustrada, porque ela percebeu que o pai e a mãe na verdade estavam certos e ela estava errada. E ela fica se perguntando, ela fica se questionando, por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Porque se eu tivesse obedecido a eles, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse ouvido o meu pai e a minha mãe para abandonar esse namoro que não me leva a lugar nenhum, se eu tivesse ouvido o meu pai e a minha mãe para que eu pudesse abandonar essas amizades que só me levam para o crime, que só me levam para aquilo que é errado, que só me oferecem coisas que Deus não agrada,
deserto onde Deus, Ele prova a nossa fé. É o deserto, meus amados e queridos irmãos, que você pode observar. O que é o deserto? O deserto é um lugar onde não tem água. O deserto é um lugar onde não tem abrigo, não tem comida. É um lugar onde não tem muitas opções. O deserto é um lugar onde nós somos totalmente dependentes de Deus. O deserto é um lugar onde a gente cria intimidade com o Senhor. O deserto é para a nossa progressão espiritual. Realmente, nosso crescimento espiritual só acontece no deserto. Na verdade, Jesus estava no início do seu ministério. Provavelmente, Jesus estava lá com seus 30 anos de idade, quando foi enviado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Jesus, antes de começar o seu ministério profético, antes de Jesus começar o seu trabalho evangelístico, antes de Jesus operar sinais e maravilhas na terra, ele primeiro passou pelo deserto. Tem muitas pessoas que querem pregar, mas não querem passar pelo deserto. Tem muitas pessoas que querem louvar na casa do Senhor e não querem passar pelo deserto. Muitas pessoas querem evangelizar, querem virar missionários, mas não querem passar pelo deserto. E é por isso, meus amados irmãos, que quando um pregador ou cantor, cantora quer cantar, quer pregar e não passa pelo deserto, é por isso que não permanece, porque não tem raiz. Porque o deserto é um lugar onde a gente cria estrutura, é um lugar onde a gente cria raiz. E quem rejeita o deserto do Senhor, esse não prevalece. Quem rejeita a tempestade que Deus manda para o crente confiar na palavra dele, o crente tem estrutura, ele não vai permanecer. Eu tenho nojo desses pregadores que pregam o evangelho de facilidade. Eu tenho pavor e nojo desses pregadores que pregam o evangelho onde é só mar de rosas, onde é só bênção, onde é só vitória, mas não prega os espinhos, não prega, meus amados irmãos, as dificuldades. Eu não vi em nenhum momento a igreja primitiva vivendo uma vida prazerosa, vivendo uma vida de facilidade. A igreja de verdade, que era a igreja de Atos, a igreja primitiva, passaram por muitos processos, passaram por muitos desertos, passaram por muitas perseguições, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra, para que hoje nós pudéssemos ter acesso àquilo que os profetas escreveram, para aquilo que os homens de Deus escreveram. Eles foram a semente que foi crescida por meio de sangue, foram mortos, decapitados e presos por amor à palavra. Mas hoje muitas pessoas querem viver uma vida agradável na presença do Senhor. Infelizmente hoje muitas pessoas querem viver uma vida prazerosa na presença de Deus, mas nem sempre vamos viver tempos tranquilos na presença do Senhor. Até porque na verdade, quando o crente está muito tranquilo, é melhor tomar cuidado, é melhor rever os conceitos, porque um crente tranquilo demais vai tropeçar em alguma hora. Um crente tranquilo demais que não ora porque está tranquilo, que não jejua porque tudo está bem, ele está vulnerável a receber ataque surpresa do adversário, porque o diabo ele não tem pressa de derrubar o crente, o diabo ele não tem pressa de desviar alguém que está na igreja, ele tem paciência, ele fica nos estudando, ele fica procurando brecha, e pode ser uma pequena brecha que nós dermos para ele, que ele vai dar a rasteira, que ele vai enviar 7 outros espíritos piores do que ele, para que nossos últimos atos sejam pior do que os primeiros. E tem muita gente que quer subestimar o diabo, tem muita gente que pensa que o diabo ele não é esperto, que ele não é astuto, tem muita gente que abaixa sua guarda porque acha que é santa demais, acha que porque leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o diabo não vai derrubar ela. Mas eu quero te dizer nesta noite que a nossa natureza humana é caída, a nossa natureza humana é maldosa, a nossa natureza humana é perversa, é depravada, e se o crente não vigiar na terra, ele vai cair. Pode ser presidente de igreja, pode ter cargos importantes, pode ser obreiro, pregador, pastor, se não vigiar e abaixar a guarda, se prepara porque a rasteira é certa, porque na verdade, aquele que nos mantém de pé na presença do Senhor é o Espírito Santo, é o Paracleto.
somos justificados pela fé, porque nossas obras de justiça, em Deuteronômio, a palavra do Senhor diz que nossas obras de justiça para Deus é como um trapo de imundícia. E eu quero te dizer aqui nesta noite, quem é você para se achar melhor do que alguém só porque você está dentro da igreja? Quem é você para se achar melhor do que os outros porque você tem dom, porque você tem cargo dentro da igreja? Sai desse sistema religioso, desce desse salto, coloca a tua boca no pó, porque Deus ainda é grande na igreja, Deus ainda é maior. E quem é você para se achar melhor, sendo que você, se não fosse pela mão do Senhor, você seria engolido vivo pelo diabo? Se não fosse pela mão do Senhor, nem aqui você estaria, você já estaria a 7 palmos debaixo da terra. Então saia desse patamar elevado que você acha que está, porque prega bem, porque louva bem, porque tem dons. Saiba você que a glória é de Deus, que a honra é para Deus, que o louvor é para Deus. Aleluia! Fique tranquilo. Fique tranquilo, aleluia. Fica tranquilo. Abre os teus ouvidos, abre o teu coração, porque Jeová vai falar com nós aqui nesta noite. Abre o teu coração, porque tudo que o Espírito Santo quiser falar, eu vou falar. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda. Porque tem pessoas que falam, não fala tal coisa para não ofender o irmão, não fala tal coisa para não constranger o irmão. Engraçado, nós constrange a santidade de Deus o dia inteiro, nós faz o que é mal aos olhos do Senhor o dia inteiro, e na hora de ouvir a palavra nós não queremos ser constrangidos, na hora de ouvir a palavra nós não queremos ser ofendidos, sendo que a gente ofende a santidade de Deus o dia inteiro. Então fique acomodado, abre os teus ouvidos, porque o Espírito Santo vai mostrar o que é o poder da revelação aqui nesta noite. O poder da revelação não é chave de casa, não é chave de carro. O poder da revelação não é casamento, não é namoro. O poder da revelação é a palavra, é Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Jesus então é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No livro de Hebreus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se até Jesus, que era perfeito, que era reto, que era justo, foi tentado pelo inimigo, quem dirá nós, irmãos, que somos miseráveis pecadores? Quem dirá nós que somos errantes na terra? Nós seremos tentados por aquilo que nós mais cobiçamos. Se nós cobiçamos riquezas, o diabo vai nos tentar através das riquezas. Se aquilo que nós cobiçamos é o bem material, o diabo vai nos tentar com o bem material. Se aquilo que nós somos tentados, se aquilo que nós cobiçamos for pessoas, o diabo vai nos tentar usando pessoas. Por isso é necessário que nós venhamos estar com a nossa vida consagrada. Por isso que é necessário nós termos uma vida de oração e jejum. Porque um crente que não ora é um crente fracassado. Um crente que não jejuma é um crente que só anda em ciclos, não vai para lugar nenhum, não chega para lugar nenhum. Porque tem muitas pessoas que vêm na igreja e reclamam: por que minha vida não muda? Por que minha vida não vai para frente? E eu quero te dizer aqui nesta noite, quero perguntar para a igreja feche seus olhos. Será que nós temos orado como deveríamos orar? Será que nós temos priorizado a palavra? Será que nós temos priorizado a presença de Deus? Ou será que nós temos priorizado trabalho? Temos priorizado pessoas? Será que nós temos priorizado família, riquezas, redes sociais, celular? O que tem sido a nossa prioridade? Qual vai ser a nossa desculpa? Se aquilo que nós prioriza é terreno e não espiritual. A nossa vida está do jeito que está por causa das nossas más escolhas. A nossa vida está nessa vida de pobreza espiritual porque a gente não ora e não jejua mais como antes. É porque a gente quer carregar as coisas empurrando com a barriga. É porque a gente permite que o diabo entre na nossa mente e fala: não, você não precisa orar. Para quem ir para a igreja, hoje é sexta-feira, vai para a balada, vai para o boteco, vai para a farra, vai para show, hoje é sexta-feira. Para quem ir para a igreja, os seus amigos foram tomar uma,
amigos foram para a balada, foram para o shopping, foram se divertir. Para que ir para a igreja hoje? Aí a gente permite o diabo ficar matutando na nossa cabeça e a gente deixa que isso desce no nosso coração. E ao invés de irmos para a igreja, que é o melhor lugar de estarmos, a gente prefere satisfazer a nossa carne. A gente prefere nos satisfazermos com coisas passageiras. É por isso que a alegria terrena dura por um momento de tempo. É por isso que a felicidade desse mundo dura por apenas um momento de tempo. Porque quando a gente tenta agradar a nossa carne é uma carne enganosa. A nossa carne é uma carne iludida. Nada satisfaz a nossa carne, porque constantemente a nossa carne quer se satisfazer com as coisas desse mundo, enquanto o nosso espírito está morrendo, enquanto o nosso espírito está tendo prejuízo, enquanto a nossa vida com Deus está fracassada, porque a gente alimenta mais a vida carnal do que a vida espiritual. Hoje, aqui nessa mensagem, o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar perfeitamente isso que eu estou dizendo. Quando Jesus é levado e conduzido para o deserto, ele foi para ser tentado pelo diabo. Todo deserto tem um propósito. Nenhum deserto vem em nossa vida em vão. Nenhum deserto vem em nossa vida para nos matar. Nenhum deserto vem em nossa vida para nos deixar sozinhos à beira do caminho. Todo deserto que vem em nossas vidas tem um propósito, tem um objetivo. E nós, meus amados e queridos irmãos, quando vamos meditar o propósito de Cristo estar naquele deserto, ele foi para ser tentado pelo diabo. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, no seu capítulo 8, que o povo de Israel foi conduzido para o deserto, e no deserto eles foram tentados, por passar por um momento de fome e sede, foram tentados, mas eles não permaneceram fiéis a Deus, porque murmuravam, reclamavam, colocavam Deus na parede, porque o povo de Israel representa o tipo de pessoa que serve a Deus por aquilo que ele faz, e não por aquilo que Deus é. Quando Deus fazia, o povo de Israel dava glória a Deus. Quando Deus fazia brotar água da rocha, o povo de Israel dava aleluia. Mas quando Deus permitia aquele povo passar por um momento de fome e sede, para poder ver se aquele povo ia confiar em Deus, para ver se aquele povo ia obedecer à voz do Senhor, para ver se aquele povo seria fiel a Deus, quando tudo estava parecendo que estava tudo dando errado, quando tudo estava escasso, porque servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Servir e louvar a Deus quando temos a nossa geladeira cheia é fácil. Servir a Deus, pregar e cantar dentro da igreja quando temos um trabalho é muito fácil. Deus quer ver os verdadeiros adoradores dando aleluia e glória a Deus quando a porta de emprego fecha, quando a gente olha para a geladeira e não vê nada lá dentro, quando a gente vai andar na terra sozinho, é quando Deus vai ver se a gente vai ser fiel a Ele ou não. É nessas horas que Deus passa a peneira, é nessas horas que Deus começa a fazer a separação daqueles que servem a Deus por aquilo que Ele é e aqueles que servem a Deus daquilo que Ele faz. É nessas horas que Deus esquadrinha o coração do homem para saber as intenções do coração dele. A Bíblia vai nos dizer então, no seu versículo 3, você que deixou sua Bíblia aberta, irmãos, acompanhe comigo. Porque, infelizmente, as pessoas costumam ouvir as pregações com as Bíblias fechadas. E é por isso que quando algum pregador vai pregar e a igreja deixa a Bíblia fechada, tudo que o pregador falar não é verificado. Tudo que o pregador prega, a igreja, ela não verifica para ver se aquilo é bíblico ou não. É por isso que hoje está muito fácil alguns falsos profetas enganar a igreja, porque a igreja não verifica se aquilo que o pregador está pregando é bíblico ou não. Por isso que eu peço para a igreja deixar sua Bíblia aberta e acompanhar comigo. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus ele ficou cerca de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber.
A Bíblia diz que ele teve fome. A igreja repita comigo: fome. Está fraco, fome. Fome é uma necessidade. Fome é uma carência do nosso corpo de algo em falta. Quando Jesus estava com fome, ele estava passando por uma necessidade. E o diabo, observando a necessidade que Cristo estava passando, ele então se chega a ele, porque o diabo é assim. O diabo, ele só se aproveita de nós quando estamos vulneráveis. O diabo, ele só chega até nós quando estamos passando por momentos de necessidade, porque é aí que ele vai enviar os seus adeptos, é aí que ele vai enviar os seus pratos para fazer o crente cair. É nessas horas que o diabo, ele envia os seus esquemas para fazer o crente tropeçar e cair. Mas veja o exemplo de Cristo. O diabo pediu então: Senhor, se tu és o Filho de Deus, na verdade o diabo não fala Senhor, ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O diabo, aproveitando da necessidade de Cristo, para tirar Cristo do propósito, para tirar Cristo da comunhão com Deus, o diabo tentou ao Senhor. Tem muitas vezes em nossas vidas, quando estamos pregando a palavra, quando a gente louva, quando a gente faz um trabalho para o Senhor na igreja, fora da igreja, o diabo, ele tenta de todas as maneiras nos enviar pratos para nos distanciar do propósito, para nos tirar da comunhão com Deus. Infelizmente, muitos dos nossos jovens que antes pregavam, que antes estavam na igreja louvando, estavam passando algumas vezes por uma necessidade carnal, e o diabo, aproveitando disso, enviou pratos, enviou pessoas, enviou homens, enviou mulheres para iludir essas pessoas. Infelizmente eles caíram, infelizmente eles adulteravam, infelizmente eles cometeram pecados da fornicação, da prostituição. E aqueles pregadores que antes pregavam, antes louvavam na igreja, por ter aceitado o prato do diabo, hoje está com uma vida fora da presença de Deus, por aceitar um prazer momentâneo, por aceitar um prazer passageiro, por ter abaixado a sua guarda, por não ter vigiado. Infelizmente, os nossos jovens, muitas das vezes, nos dias de hoje, caem por causa de prazer sexual, caem por causa de pornografia, caem por causa de masturbação. Infelizmente, hoje os nossos jovens estão passando por essas dificuldades, e o diabo, ele se aproveita disso. O diabo, ele manda os seus adeptos, manda os seus esquemas para distrair o jovem, para desfocar o jovem e jogar ele por terra. Por isso que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, para que você vigie, para que você não abaixe a sua guarda, porque o seu adversário, ele anda ao seu redor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Infelizmente, os nossos jovens nesse mundo estão indo no mundo do crime, estão padecendo e morrendo lá fora por causa de entorpecentes químicos, por causa de droga, por causa de cigarro, por causa de bebida. Infelizmente, muitos dos que pregavam na igreja, infelizmente entraram nessa vida de facilidade, entraram nessa vida de prazeres carnais, e hoje são jovens vazios, hoje são jovens, infelizmente, que perderam o brilho do Espírito Santo. Infelizmente, são jovens que hoje comem bolotas de porco. Infelizmente, são jovens que estão no lamaçal do pecado, estão perdidos por causa de um momento de tempo, por causa de um prazer. E hoje ninguém quer pregar sobre isso, ninguém quer abrir a boca e falar a respeito disso. Enquanto os nossos jovens, enquanto homens e mulheres hoje estão sofrendo no mundo por causa de um momento de tempo. Às vezes tem pessoas que estão aqui nesta casa de oração, que estão passando por essas dificuldades e estão precisando de ouvir apenas uma palavra, estão precisando ouvir apenas Deus falar com elas, para que elas venham se arrepender, para que elas venham dobrar a vigilância, para que elas venham se tratar, se cuidar, se examinar,
Então o diabo, irmãos, ele se aproveita daquilo que a gente mais tem necessidade. O diabo, ele estuda o crente para saber aquilo que ele mais cobiça, para fazer o crente cair naquilo que ele mais cobiça. O que nós mais cobiçamos? Onde a gente mais cai? É onde o diabo vai usar para a gente ter uma vida derrotada diante do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma graça poderosa. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos dar poder, para que nós venhamos dominar o pecado, para que o pecado não nos domine. O Espírito Santo é aquele que irá nos ajudar para que nós venhamos vencer todas as nossas dificuldades. Eu quero te alertar e dizer aqui nesta noite que fiel é Deus para cuidar daqueles que o buscam, para cuidar daqueles que clamam a Ele de dia e de noite, porque aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aleluia, aleluia. A primeira tentação que Cristo passou foi a tentação da satisfação carnal. Mas veja bem o que Cristo responde no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, o Senhor Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus quis dizer aqui nesta mensagem? Nem só de trabalho viverá o homem, nem só de sustentamento carnal, nem só de coisas materiais viverá o homem, mas o homem virá viver corretamente, perfeitamente, com as coisas que vêm de Deus. O homem irá viver segundo a vontade do Senhor, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando, se consagrando, porque nem só de necessidades carnais viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque existe, meus amados irmãos, um espírito dentro de nós que carece, que é carente da presença do Senhor, que tem fome e sede da palavra de Deus, que tem fome e sede de sentir o Espírito Santo falando com o nosso espírito. Existe um espírito dentro de nós, e quando a gente não ora, porque a nossa carne está cansada, porque a nossa carne está, aleluia, glória a Deus, ferida, machucada, triste, amargurada, existe um espírito dentro de nós que clama, que grita pela presença do Senhor. E quando a gente dá mais moral para a carne e não oramos, o espírito que está dentro de nós só vai morrer aos poucos. É por isso que tudo quanto nós fazemos, é por isso que tudo quanto nós fazemos nesse mundo, tentando preencher o vazio que está dentro do nosso coração, os nossos planos é frustrado, porque o único que consegue satisfazer o nosso espírito, o único que consegue satisfazer a nossa alma, o único que consegue preencher o nosso vazio é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não temos vida. Sem a presença de Deus, nós não temos oxigênio. Sem a presença de Deus, nós não temos santidade. Sem a presença de Deus, nós não temos comunhão com o Senhor. A Bíblia nos diz em Amós capítulo 8 que haverá dia que o Senhor Jeová enviará fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E muitos irão errante em Maramá procurando a palavra de Deus e não irão encontrar, porque quando elas tiveram a oportunidade de vir para a igreja e ouvir o Evangelho, preferir estar no carnaval, preferir estar na balada, preferir estar na biqueira, preferir estar com os amigos no shopping, bebendo cerveja, fumando droga, enquanto Deus todos os dias dava oportunidade para que ela pudesse vir na presença de Deus, ouvir a palavra e ser curada pelo Todo-Poderoso. Mas vai chegar dias que a palavra do Senhor, essa palavra aqui, é tão bom quando a gente olha para a Bíblia. A gente conhece o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história dos profetas menores, a história dos profetas maiores, a vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, a vida de Jesus e dos apóstolos. Percebam que essa Bíblia está preenchida com palavras, e não é apenas palavras, mas é poder. E vai chegar um dia que muitos vão abrir a Bíblia e vai encontrar ela vazia, porque brevemente a igreja será arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será tirado da terra, e quando as pessoas for abrir a Bíblia, vai
dia, e muitos irão errante em Maramá procurando a palavra do Senhor, irão procurar pastores, pregadores, obreiros, e não irão encontrar, irão ter a sua vida frustrada, confundida, arrependida, querendo mais uma vez ouvir a palavra, e não vão encontrar mais. Valorize essa oportunidade que a gente tem de estar aqui nesta noite ouvindo essa palavra. Fique tranquilo, irmão. Pregador como eu você não vê todo dia. Pregador como eu que prega essa mensagem você vai ver muito pouco. Mas eu prego para a glória de Deus. Eu prego porque Deus me deu um chamado. E se Deus me deu um chamado, eu tenho que cumprir o dono que me concedeu o chamado. O dono da igreja, o dono da palavra, que me trouxe o chamado, eu tenho que obedecer a ele. Porque o dono da igreja não é pastor, não é presidente, não é obreiro. O dono da casa é Deus. E tudo quanto que Deus quer falar, os profetas vão transmitir. Porque nós não estamos aqui para falar aquilo que é de nós mesmos. Nós estamos aqui para falar aquilo que convém o Espírito Santo falar para a igreja. Quanto mais a palavra, que é uma espada de dois gumes, penetra a nossa alma, mais santificados vamos estar diante de Deus. Quanto mais ouvirmos mensagens exortativas, que é raro nos dias de hoje, mais crente, mais cristão vamos ficando. Aleluia. Então, mais uma vez, o diabo, no seu versículo 5, foi fazer mais uma tentativa para poder tirar Cristo do propósito e da comunhão com Deus. No versículo 5, a palavra do Senhor diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Perceba que o diabo queria fazer com que Cristo fosse à prova a fidelidade de Deus. Eu me lembro de uma história que uns amigos saíram para passear, foram em um carro, e antes de saírem, eu não sei se foi o pai ou a mãe que falou, mas falou da seguinte maneira para o filho que ia sair com os amigos naquele carro: que o Senhor Jesus te acompanhe. Quem lembra dessa história? Que o Senhor Jesus te acompanhe. Sabe que o jovem respondeu? Aqui está apertado. Se ele quiser ir, só se for no porta-mala. Nesse porta-mala tinha uma cartela de ovos. E esses jovens então foram. E durante o caminho, aquele carro sofreu um acidente. O carro deu perca total. Mas o porta-mala, onde estava a cartela de ovos, estava intacto. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual que é o nosso erro? É a gente tentar a Deus. É quando o nosso pai e a nossa mãe, é quando a gente ouve a palavra do Senhor e mesmo assim a gente permanece errando. Mesmo assim a gente permanece fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, pensando que Deus vai nos livrar, pensando que Deus vai nos proteger. Quantas pessoas que desceram a sepultura por tentar a Deus? Quantas pessoas que morreram antes tiveram a oportunidade, antes ouviram um alerta do Senhor, mas pensaram: não, Deus vai me livrar, Deus vai me proteger. Meu pai é crente, minha mãe é crente, meu pai é pastor. Aí eles pensam que por ele ser filho de pastor, por ele ser filho de obreiro, Deus vai proteger ele. Aí eu quero te dizer nesta noite: Nadab e Abiú era filho de Arão. Eles eram filhos de Arão. Arão era irmão de Moisés. Nadab e Abiú fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Apresentaram fogo estranho na presença de Deus e os dois foram queimados vivo. Era filho de Arão, sacerdote. Era o filho de Arão. Que nós não venhamos ter esse engano, essa ilusão de que por nós ser filho de obreiro, ser filho de obreira, ser filho de pastor, nós pensamos que Deus vai ter duas medidas, que Deus vai ter dois pesos para conosco. Uma hora o boleto chega, porque Deus antes de acontecer algo na nossa vida, Deus primeiro traz o alerta.
Deus primeiro repreende. Deus primeiro traz a mensagem de alerta antes de acontecer alguma coisa conosco. Porque tem pessoas que são reveladas dentro da igreja. Não ande com essa pessoa. Não pise em tal lugar. Essa pessoa sai da igreja e pensa que nada vai acontecer com ela e anda com as mesmas pessoas. Vão para os mesmos lugares. E infelizmente ouvimos a notícia. O irmão que recebeu a revelação, a irmã que recebeu a revelação está morta. Jesus então respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos pôr à prova a fidelidade que Deus tem para conosco. Nós devemos crer, nós devemos ter fé e devemos ser prudentes em fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Porque Deus, Ele não nos obriga a obedecer a Ele. Deus, Ele dá a livre escolha. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é perdição, o final é morte. Então devemos ser prudentes para aquilo que a gente escolhe para as nossas vidas. E não devemos tentar a Deus. Porque Ele é fiel, mesmo a gente sendo infiel. O caráter de Deus ele não muda, porque Ele é imutável. Devemos fazer boas escolhas. A terceira tentativa do diabo tirar Jesus do propósito da comunhão. A terceira tentação é quando o diabo transporta o Senhor para um alto monte e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lá no versículo 9 o diabo disse: e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha o que Cristo responde. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás e prestarás culto. A terceira tentação do diabo era promover a idolatria. Feche seus olhos. A terceira tentativa era de promover a idolatria diante de Cristo. Se Cristo adorasse Satanás, Satanás iria dar todos os reinos do mundo. Satanás iria dar todas as riquezas para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já tinha riqueza, que era o céu. Já tinha um tesouro lá na glória. O Senhor Jesus rejeitou esses planos terrenos, esses planos materiais que o diabo ofereceu a ele. Porque a prioridade de Cristo era o reino celestial. A prioridade de Cristo não era bênçãos na terra, não era prosperidade, não era porta aberta. O que Cristo priorizava era o reino de Deus, era a morada no céu. Porque tudo quanto está aqui na terra, um dia vai acabar. Tudo quanto está na terra, um dia será queimado e destruído pelo fogo. Infelizmente, essas pessoas que vão só na igreja por causa de bênção, por causa de prosperidade, infelizmente eles estão buscando um reino aqui na terra. E quando uma pessoa busca um reino aqui na terra, é porque ela já está querendo estabelecer a sua morada neste mundo. E ela não percebe que esse mundo está indo de mal a pior. Esse mundo já está reservado para juízo. Porque tem muitas pessoas que falam que Deus só é amor. Mas eu sirvo um Deus, eu prego um Deus que é equilibrado. O nosso Deus, Ele é amor, mas também é um fogo consumidor. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E esse mundo está reservado para um juízo. E quem quiser estar nesse mundo, vai perecer e ser destruído com esse mundo. Porque aquele que quiser achar sua vida aqui na terra, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra, achará na outra vida lá no céu. E eu quero que os irmãos se coloquem de pé para eu finalizar a mensagem em nome do Senhor Jesus. Cristo então foi o exemplo a ser seguido aqui em Mateus capítulo 4. O diabo tentava de todas as maneiras tirar Jesus da comunhão e do propósito, usando a própria Bíblia, mas distorcida. Satanás, irmãos, ele é o mestre da heresia. Satanás, ele é a mente da heresia. Ele tentou Jesus a sair da comunhão, a sair do propósito, usando as próprias mensagens bíblicas de maneira distorcida. Porque é isso que o diabo faz nos dias de hoje.
O diabo, ele tenta usar pregadores, porque o diabo usa pregadores. Até porque tem certas igrejas que têm doutrinas de demônio. E as doutrinas de demônio são aquelas mensagens que massageiam o ego, massageiam o pecado. Aquelas mensagens que não causam confronto, que não causam constrangimento. São essas mensagens que o diabo ele quer infiltrar dentro da igreja. Usam os próprios versículos da Bíblia, mas de maneira distorcida. Mas o Senhor Jesus, Ele é a oposição contra a heresia. O Senhor Jesus, Ele é a oposição contra os pregadores massagear o pecado. Porque, meus amados irmãos, ai daqueles que sabem da verdade e não pregam a verdade. Ai daqueles que sabem fazer o bem e não fazem o bem. Ai daqueles que omitem a verdade do Senhor. Aqueles que sabem que aquilo é pecado, mas não falam que é pecado. Você está entrando em concordância com o erro do seu próximo. E você será culpado do seu próximo ir para o inferno, porque você não teve coragem de alertar o seu próximo. Porque você não teve coragem de alertar ele que isso que ele está fazendo vai levar ele para o inferno. Porque na verdade pregar com amor é pregar com amor, alertando o nosso próximo que isso que ele está fazendo é pecado e vai levar ele para o inferno. Então nós pregamos que o pecado continua sendo pecado, que o pecado vai levar para o inferno, para que o homem se arrependa, para que o homem se santifique, para que o homem possa estar juntamente com a igreja, comendo da árvore da vida e viver toda uma eternidade lado a lado com Deus. É por isso que Deus nos chamou para pregar a verdade, para que o homem que nos ouve, para que a mulher que nos ouve possa se arrepender e possa alcançar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E depois do deserto, irmãos, vem a provisão de Deus. Aqueles que passam pelo deserto fielmente ao Senhor, eles alcançam a providência de Deus. No versículo 11, a Bíblia nos diz: então o diabo o deixou. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aquilo que nós rejeitamos, as propostas do diabo que a gente rejeita, a gente recebe o banquete de Deus. O diabo oferece migalhas, a gente rejeita as migalhas e recebemos o banquete do Senhor. Porque a bênção de Deus não vem incompleta, a bênção de Deus vem de forma completa. A bênção do Senhor é completa em nossas vidas, quando a gente é fiel a Deus e renuncia os prazeres, renuncia o pecado. Quando a gente passa pelo deserto, Deus ele entra com a providência. E eu quero agradecer a sua oportunidade, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Batam palmas para o Senhor.